há mais ou menos um mês atrás, o filme live action do Minecraft foi lançado e faz bastante sucesso nas bilheterias do mundo inteiro. Ultrapassou até mesmo Sonic 3 e é um dos filmes baseados em jogos com maior bilheteria do mundo inteiro. Mas nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a minha opinião, o que eu achei do filme, os pontos principais, positivos e negativos. Mas antes eu quero dar um aviso que esse vídeo vai ter spoiler, então caso você queira assistir o vídeo, aí é por sua conta e risco. Mas eu recomendo que você assista o filme primeiro e depois assista esse vídeo que vai ter spoiler. Bastante tempo que lançou, se eu não me engano, lançou no dia 4 de abril, mas deu vontade de fazer esse vídeo, então eu vou fazer esse vídeo falando sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra quem gosta de Minecraft. O filme começa bem simples, ele começa com o elenco, o Steve, que é o Jack Black, o Jason Momoa, que é o Garrett, o Henry, que também tem a irmã dele, que é a Natalie, e aquela outra vizinha dela. Tudo começa com a vida de cada personagem, mostrando como era a vida de cada um deles. E basicamente, tipo, o filme começa assim, né, mostrando a vida de cada um deles. Na verdade, foi tudo um acidente. O Henry, ele pegou aquela orb que tava lá na loja do Garrett, que era bem misteriosa. Eles foram numa mina abandonada, e aí a Natalie foi atrás dele, junto com a mulher que é a vizinha dela. Eu acho que é a vizinha dela. Aí eles foram lá. Aí esse orb acabou meio que sugando eles pra um portal que tinha lá. E aí todo mundo acabou entrando lá, assim, praticamente, e eles não podiam sair depois, porque começou a anoitecer e basicamente não tinha muito o que fazer. Eles tinham que passar pelo menos aquela noite pra conseguir fazer alguma coisa. Até que o Harry, ele tinha alguns conceitos básicos de construir algumas coisas, ele conseguiu construir um castelo de madeira bem depois, só que aí o Garrett acabou deixando aquele orb cair e acabou quebrando. E aí não tinha como eles voltar. Aí o Steve apareceu lá e ele conseguiu derrotar com bastante facilidade aqueles zumbis e aqueles mobs que estavam atrapalhando ele. Amanheceu, eles foram lá pra uma vila que o Steve morava, e aí tinha bastante coisa engraçada. Tinha até uma referência que foi uma referência ao Technoblade, que pra quem não sabe era um youtuber muito famoso de Minecraft que fazia bastante vídeos. Infelizmente ele acabou morrendo. O Harry perguntou se aquilo era um rei, e o Steve respondeu que era uma lenda. E foi uma boa referência. Aí depois aconteceu algumas coisas, eles foram na casa dele, ver algumas coisas. Aí também teve a parte do Lava Chicken, que foi bem engraçado, eu gostei bastante dessa música quando eu vi. Aí os Piggles aparecem lá no portal, com uma rainha que eu não falei no vídeo, mas é uma rainha Piggle, que basicamente ela só quer ouro praticamente, e manda todos os Piggles trabalhar pra ela pra conseguir bastante ouro. E eles acabaram aparecendo lá pra tentar derrotar o Steve, mas aí acabou tendo algumas lutas bem engraçadas, e aí depois eles conseguiram fugir. Nessa parte eles tiveram que fugir pra bem alto numa montanha, e aí eles acabaram tipo meio que voando, né, acabaram meio que usando uma asa delta pra conseguir voar, e deixaram a Natalie e a amiga dela pra trás. Aí elas ficaram lá, derrotaram alguns Piggles também, elas ficaram lá. E enquanto isso eles estavam lá, teve umas cenas bem engraçadas também, e eles conseguiram realmente chegar até uma parte mais segura. Aí o Steve jogou um balde de água, sempre fazendo um jogo que é uma técnica bem interessante. Você joga o balde de água antes de cair, você não leva dano por isso. Enquanto isso já tinha anoitecido, e a Natalie e a Dawn estavam sozinhas, tipo, praticamente quase perdidas na floresta. Aí anoiteceu, elas conseguiram matar alguns mobs que estavam, tipo, alguns zumbis, uns esqueletos, uma coisa assim. Aí depois, enquanto isso também, a rainha dos Piglins, ela mandou que o Piglet dela mais forte conseguisse pegar o orb. Depois elas conseguiram achar o lobo do Steve, e ela conseguiu dar um osso pra ele pra tentar acalmar ele. Aí o lobo reconheceu elas, e ele conseguiu levar elas até um caminho onde o Steve estava, porque ele estava sentindo o cheiro dele. O Steve teve um plano pra conseguir assaltar a mansão da floresta. Segundo ele, tem 3 andares nessa mansão. O Steve e o Garrett ia ficar no primeiro andar pra despistar, enquanto o Henry ia tentar pegar aquela esfera de teletransporte. E aí eles foram. Eles conseguiram distrair bem até que o Henry estava no terceiro andar, e ele conseguiu passar por todos os evocadores sem quase que eles percebam, sem quase que eles percebessem que ele estava lá. Aí tudo bem. Aí ele conseguiu pegar, só que antes tinha um Enderman que estava atrapalhando, porque ele tinha encontrado o Enderman no terceiro andar. E aí ele conseguiu derrotar ele com um machado de diamante. E aí, tipo, ele conseguiu derrotar ele. Não foi muito difícil, até que foi bem fácil. E ele conseguiu pegar essa esfera. Enquanto isso, o Steve e o Garrett estavam lá numa batalha, assim, que foi bem engraçada. Que foi no andar de baixo, o Steve e o Garrett estavam lutando com o Chicken Jockey, que é o jockey de galinha. Que foi, tipo, quando tinha um jockey de galinha, que pra quem não sabe, é uma galinha que tem um zumbi bebê montado em cima. E foi bem engraçado, a luta foi até que dificinho pra ele, mas ele conseguiu vencer no final, porque o Steve, ele ajudou ele também, e eles conseguiram sair de lá, com a esfera já em mão. Só que do lado de fora, a bruxa tava esperando eles. A bruxa, que ela é tipo a rainha dos Piglins, tava esperando do lado de fora, e ela conseguiu pegar o orb e a esfera de teletransporte que eles tinham conseguido lá dentro. E aí depois, como ela fugiu
fugiu praticamente, né? Ela foi lá voltou de volta pro Nether. E o Garrett ficou lá na ponte, enquanto o Harry e o Steve tentaram se salvar, porque já eles pensaram que não tinha como mais voltar atrás, não tinha como pegar mais, recuperar, né, o que tinha perdido. Aí o Garrett meio que fez uma explosão na ponte, a ponte explodiu, o impacto foi forte, e aí acabou arremessando o Harry e o Steve no chão, praticamente, na floresta. E eles acordaram numa casa de cogumelo, e a Natalie e a Dawn já tava lá. E aí o Harry tava inconsciente, mas ele acabou acordando. Eles se reuniram pra tentar vencer o exército de piglins que estava lá fora e tentar também recuperar aquele orbe que era muito importante pra aquele mundo superior. Aí depois que eles fizeram o plano, eles foram lá fora. Só que antes, o Steve tinha, como ele tinha feito o plano, eles tinham que ir lá numa casa. Eles foram lá e como o Harry era criativo, ele conseguiu criar uma arma bem forte que os golems usavam, que não era uma arma, era duas botas que eles conseguiram usar em um capacete. O Steve conseguiu fazer uma escudo de diamante praticamente inteiro, assim, com escudo, capacete, tudo, e uma espada de diamante. E daí eles criaram um exército gigante de golems que iam lutar contra os piglins. E até que foi bem inteligente da parte deles. E eles criaram um golem que foi o maior de todos, que ele tinha super velocidade, que tinha aquelas botas especiais e um capacete também. E aí a luta começou. Basicamente, tipo, o Steve tava com a armadura e ele foi enfrentar a Rainha dos Piglins. E aí depois que aconteceu isso, ele caiu porque ela lançou um feitiço pra ele e a armadura dele quebrou de diamante. Enquanto isso, a Natalie tava lá com o Harry tentando pegar o orbe pra conseguir parar aquilo tudo. Enquanto isso, um dos piglins acaba tirando um raio que vai diretamente no Harry e ele acaba meio que caindo do lado de cima daquele portal. E do nada aparece o Garrett e salva ele. E eles conseguem no final tirar aquele orbe superior de lá e tudo acaba, porque tipo, eles conseguiram tirar aquele orbe de lá e aí o sol volta a brilhar e praticamente eles já venceram a batalha. Eles acabaram destruindo toda a maquinaria e depois disso eles conseguem ficar bem, porque praticamente o Steve, quando ele enfrentou ela, o sol já tinha aparecido. Então ela tava quase morrendo. Ela tentou dar 3 ataques nele surpresa, mas não conseguiu, porque ele já sabia de como que ela era e ele acabou bloqueando todos os ataques. E ele deixou ela morrer ali pensando no que ela fez. Depois disso, o Steve se despede do grupo e ele leva o Dennis, que é o cachorro dele, junto com a Dawn, que ela tem como se fosse um zoológico e também pra ser um cachorro dela. Ela ia levar ele, tudo bem. Aí o Steve meio que se despede dele, canta uma música triste. E depois a Natalie fala pra ele tentar, se ele quisesse, ele podia ir com eles, né? Que seria melhor. Aí ele pensou um pouco, o Steve pensou um pouco e ele acabou aceitando. Aí ele também foi embora junto com eles, porque eles viraram bastante amigos nesse período que eles estavam batalhando juntos. Aí, depois, alguns meses depois, eu acho, o Garrett, ele acaba que o Steve tá trabalhando com ele na loja dele, a Natalie também, o Harry tá ajudando também, e a Dawn tá também, ajudando todo mundo. Todo mundo tá se ajudando, né? E aí eles criam uma banda de rock, de música, né? Na loja dele, e ele começa a fazer sucesso na cidade dele. E o filme acaba assim. Mas também tem a cena pós-crédito, que mostra nada mais nada menos que Alex. Finalmente, a personagem, ela vai aparecer no segundo filme, tá confirmado já. Só que mostrou ela, tipo, nas costas, na frente não mostrou só de costas, assim. E a gente vai só saber quando sair algum trailer novo sobre o segundo filme, mas vai demorar bastante. Mas eu achei legal, assim, o pós-crédito que eu não esperava que seria Alex, eu esperava que seria algum mob, uma coisa assim. Mas não sabia que seria exatamente ela. Então foi bem legal. Eu não fiquei pra ver o pós-crédito, mas eu vi depois no YouTube. E também foi bem legal saber que a Alex vai aparecer no segundo filme. No final também apareceu a diretora da escola do Harry, que ela se apaixonou e casou com um villager que ela tinha atropelado há alguns meses antes. E ela atropelou ele e ela chamou ele pra jantar. Aí quando eles foram jantar, ela se apaixonou por ele e eles se casaram depois. Que era numa cena que era depois que tinha acabado o filme. Era como se fosse uma cena pós-crédito 2, como se fosse. O que eu achei do filme foi isso. Praticamente, eu acho que as personagens femininas podiam ter tido mais destaque no filme. Porque quem teve mais destaque foi o Steve e o Garrett e o Henry tiveram mais destaque. E elas não tiveram muito destaque, então eu achei que podia ter um pouco mais de destaque. Mas o filme é bom em si, no geral o filme é realmente muito bom. Eu esperava menos do filme, eu achei que ele ia ser aqueles filmes live action que não é muito legal. Ele não erra em quase nada. Mas tem gente falando que ele é um pouco infantil, eu não sei se ele é tão infantil assim. Mas deixa nos comentários o que você acha do filme, se você acha que foi um filme bom, que foi um filme que é um pouco infantil, que é muito infantil. Mas eu acho que foi um filme bem legal, assim, eu gostei bastante do filme. Vou dar uma nota 7,5 pro filme. Eu achei que ele podia ser melhor, alguns pontos ele podia ser melhor. O filme tem bastante referências bem legais aos jogos do Minecraft. E sem contar que cada coisa que o Steve falava virava um meme. Eu sou Steve, jockey de galinha, Lava Chicken, foi uma coisa bem legal, assim. O povo ficou fazendo bastante meme com o filme. O Lava Chicken é um dos mais famosos, que foi bem engraçado também. Essa foi minha opinião, minha review sobre o filme do Minecraft.
E eu quero saber de vocês agora, se vocês gostaram do filme, se vocês acharam que ele foi um pouco sem graça, se vocês não gostaram do filme. Pode deixar nos comentários aí o que você achou do filme. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para mais fãs de Minecraft, pessoas que gostam de Minecraft. Então essa foi a minha opinião e é isso.